Olá, bom dia. Vamos começar a analisar os principais índices americanos pelo Dow Jones, que tem apresentado um comportamento dentro do previsível. Nós tínhamos estimado a possibilidade, durante a semana passada, de termos aqui um eventual triângulo e, para essa teoria se confirmar, teríamos de ter uma aproximação ao seu topo. Neste caso em concreto, estamos muitíssimo próximos já do topo do triângulo e, a confirmar-se a teoria que foi levantada na semana passada, haverá uma retração na zona dos 18.090 pontos. Será uma zona de contacto, em primeiro lugar, com esta mini linha de tendência descendente, que ainda não deve ser considerada como tal, porque ainda não tem validade para tal, mas também será uma zona de resistência, em primeiro lugar, pelo máximo relativo que já vem de trás e que acaba por ser ainda assim significante, e por este máximo relativo um pouco menos forte, mas também ainda assim de relevo. No gráfico horário, tivemos aqui se recordam, eu estava um pouco preocupado com a situação no Dow Jones, não só no Dow Jones, mas nos índices americanos em geral, porque tivemos aqui uma grande aproximação ao suporte e a minha teoria na semana passada seria, se recordam, estávamos mais ou menos por esta zona, seria que eventualmente teríamos uma reação de repulsão ao suporte. A grande questão passaria pelo até onde é que passaria esta reação de repulsão. Vamos agora, muito em breve, como se viu no gráfico diário, ter aqui um teste decisivo nos 18.090 pontos. Coincide também com este máximo relativo. Será uma resistência importantíssima, porque a ser ultrapassada teremos o índice muito próximo de máximos e depois de entrar em máximos temos caminho aberto para uma progressão um pouco maior. Neste caso, temos então uma preocupação acrescida pelo facto de estarmos a chegar à zona de resistência. E, por esse motivo, eu vou deixar a indicação de neutralidade no curto prazo. Acredito que haverá uma recuperação, ou pelo menos uma ligeira retração, e depois uma recuperação ascendente. Não sei se essa recuperação será suficiente para levar o índice a continuar a subir. Se nós tivermos uma retração na zona dos 18.090, 18.100 pontos, e se tivermos depois uma rápida descida até ao suporte, e se o suporte for quebrado em baixa, teremos o índice em muito maus lençóis. A verdade é que, a favor da tendência, e até que algo de contrário nos indique que estamos enganados, a tendência continua a ser ascendente. Por isso, a probabilidade deste padrão quebrar em alta continua a ser superior à probabilidade de ele quebrar em baixa. Ainda assim, como digo, e dada a situação de lateralização ascendente que se tem vindo a verificar nos últimos meses, não só no Dow Jones, mas nos principais índices americanos, eu ficarei para já defensivo, mas ainda assim, se me perguntarem para que lado me inclinaria se fosse o caso, eu diria que numa ótica de curto-médio prazo teremos a quebra em alta. Se vai já acontecer nesta fase, já no início da próxima semana, tenho grandes dúvidas que tal aconteça. Acredito sinceramente, vou mais pela teoria da retração. A ver, vamos o que vai acontecer no Dow Jones. Passando ao Nasdaq, tivemos também aqui, eu tinha deixado também uma indicação de neutralidade no curto prazo neste índice. Aqui muito mais porque tínhamos tido uma reação fraca ao suporte, uma reação insuficiente ao suporte. Ainda assim estaríamos no suporte e por isso dizia eu também a semana passada que em princípio a força da tendência ascendente deveria fazer com que houvesse uma prevalência do movimento ascendente, mas preferi manter-me nas sidelines, principalmente pelo mesmo motivo do Dow Jones, porque houve aqui um enfraquecimento, um movimento enfraquecido de reação prévia a este suporte, um novo contacto com a zona de suporte. Eu estava neutro porque poderia haver a possibilidade de termos uma ativação do duplo topo. Neste caso, então, tivemos uma nova visita ao suporte, uma nova reação em alta, esta reação mais convincente, porque ultrapassou aqui o máximo relativo anterior. Isto acaba por ser positivo. Tivemos, inclusive, aqui um padrão de inversão, apesar de ser um padrão bastante difuso e difícil de negociação, acabamos por ter aqui um padrão e a quebra em alta daqui da zona dos 4.330 pontos, sensivelmente, acabou por ser decisiva para um movimento de ascendente. Repare-se, inclusive, que tivemos uma quebra rápida, movimento ascendente que retraiu à chegada a esta resistência, um novo contacto com a zona de suporte nessa altura e depois uma reação em alta. Foi aqui a zona ótima de entrada para quem quis arriscar. Teve aqui uma boa oportunidade. Neste caso, então, no Nasdaq, temos o índice a aproximar-se também aqui neste caso do máximo relativo. Poderemos ter também uma preocupação acrescida
porque é uma resistência já de algum relevo. Ainda assim, neste caso, estou mais otimista no Nasdaq do que estava no Dow Jones, porque já ultrapassamos o pior, na minha opinião. A partir do momento em que tivemos a repulsão, a nova repulsão em alta, à zona de suporte, o suporte ganhou uma força acrescida e, neste caso, é mais difícil nós termos um padrão de consolidação, porque o máximo relativo anterior. Como é que eu vou explicar isto de forma simples? Enquanto que, se imaginarmos a situação do Dow Jones, nós tivemos uma segunda reação a esta zona de suporte muito inferior ao anterior e por isso é que tivemos uma consolidação triangular, ou temos a possibilidade de ter uma consolidação triangular, em que a segunda zona de reação não tem fraqueza suficiente para atingir a primeira, daí a linha de tendência ou potencial tendência descendente. Neste caso, tivemos uma força superior numa primeira fase, força suficiente para atingir o anterior máximo relativo. Neste caso, temos um padrão muito mais quadrangular do que triangular e, para já, apesar de também haver a possibilidade de termos uma nova contração aqui na zona de resistência, a verdade é que geralmente quando existe este padrão, que volto a repetir, também pode servir de inversão, geralmente este padrão quebra em alta e dá origem a um movimento equivalente à sua dimensão. Por isso, neste momento, eu estou convencido que será mais provável termos a quebra em alta no Nasdaq do que propriamente termos uma nova retração suficientemente forte para nos levar ao cenário de um triplo topo, que é de si um pouco mais raro do que o duplo topo. Fico, por isso, moderadamente otimista para o Nasdaq durante a próxima semana e acredito que neste cenário é bastante provável que tenhamos uma quebra potencial em vista. Terminando no S&P 500, temos aqui um cenário um pouco diferente dos dois anteriores. Por dois motivos. Temos, na prática, quase uma junção dos dois. Repare-se que, no caso do S&P, nós não chegamos a atingir, nesta segunda fase, exatamente a zona de suporte. Tivemos uma aproximação, mas não tivemos um toque significativo. Isso significa que a força ascendente, neste caso, acaba por ser superior. Repare-se, já vamos ver melhor no gráfico o horário, mas a sombra das velas, no segundo e no terceiro toque, acaba por ser sempre superior à anterior. Isto significa que há uma repulsa superior na zona de suporte. Ainda assim, tivemos um cenário muito mais semelhante do ponto de vista da triangulação ao Dow Jones do que propriamente ao Nasdaq, o que significa que também nesta segunda fase tivemos uma força ascendente um pouco inferior ao cenário anterior. Neste caso, eu acredito que será mais provável, inclusive, a quebra em alta. Temos aqui uma clara situação de pendente e, neste caso, a verdade é que geralmente a quebra é feita em alta. É por isso, inclusive, e dada a correlação significativa entre os três, que eu acredito que vamos ter uma semana interessante nos índices americanos. Porque a quebrar em alta o S&P, o Nasdaq e o Dow Jones não se vão ficar atrás. E, pelo que estamos a ver, a probabilidade de o S&P ter uma quebra em alta acaba por ser mais significativa, inclusive, do que os dois anteriores, mesmo do que o Nasdaq. Repare-se aqui no gráfico horário. É muito mais visível aquele cenário anterior. Tivemos um primeiro mínimo relativo, que é o inferior de todos, um segundo mínimo relativo que ficou um pouco acima do anterior. Tivemos, inclusive, uma sombra que é muito mais prolongada, muito mais arrastada, e um terceiro mínimo relativo que acaba por ter uma reação de repulsa logo na zona de vela do segundo mínimo relativo, o que é, uma vez mais, um importante sinal de força. Podemos, inclusive, traçar aqui o início da zona de resistência, podemos prolongar, de suporte, podemos prolongar aqui esta vela, este traço que já vinha de trás, e ficamos aqui com uma zona de suporte bem definida. Repare-se na força da reação ascendente de quando há um toque na zona de suporte. Tivemos lá aqui, de forma muito visível, uma reação muito forte do ponto de vista descendente. Foi aqui, eu recordo-me perfeitamente que tínhamos tido aqui este cenário na análise anterior, daí também a minha retração, porque dada a força ascendente fraca da reação anterior à zona de suporte, podíamos perfeitamente ter aqui um cenário de quebra. Tivemos depois aqui, muito importante, esta reação que acabou por ser de consolidação acima da zona de suporte e depois uma forte reação ascendente que quebrou este marco importante. A partir do momento que temos este marco quebrado e na aproximação, uma vez mais, se não quiséssemos comprar o breakout, poderíamos perfeitamente ter comprado aqui esta retração, pullback ao máximo à zona de quebra, e isto daria aqui
uma interessante também oportunidade de compra. Neste momento temos então o índice a aproximar-se do máximo relativo. Vamos ver o que é que acontece. Repare-se, fazendo um pouco mais de zoom out, vamos ver o que é que acontece, mas é provável que tenhamos uma quebra em alta deste movimento. Aqui consegue ver-se ainda melhor que a zona de suporte tem vindo a ser escalada e a sua progressão, a progressão dos mínimos relativos, tem sido cada vez superior, o que é de facto um cenário importante do ponto de vista positivista. Fico então por isso neutral, porque ainda não tivemos a quebra. É sempre importante esperarmos pela quebra antes de fazermos uma confirmação de entrada, mas neutral ascendente, porque na minha opinião a probabilidade estará do lado da quebra em alta, tal como aconteceu no PSI 20 esta semana, e vê-lo-emos amanhã esse cenário com melhor, com uma ótica mais focada, mas de qualquer forma é provável que tenhamos então aqui uma quebra em alta no S&P. Vamos ver o que é que acontece. Obrigado então pela atenção e um resto de bom fim de semana.